Bom, como o Andreasa disse agora há pouco, hoje é a vez de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Antes da gente dar sequência aqui aos outros temas que eu anunciei nas manchetes do programa, vamos fazer uma rodada de expectativas aqui. Então, Andreasa, começando com você, o que você espera do Bolsonaro? Dá pra prever alguma coisa? Olha, Silvio, eu espero que o Bolsonaro seja tratado como um candidato normal. Porque até aqui, em entrevistas e mesmo em debates, ele é como se ele fosse um participante excepcional, que tem para si uma pauta à parte. Houve, aliás, um ótimo editorial do Estadão na semana passada sobre esse aspecto. Quer dizer, o Bolsonaro precisa ser enfrentado e tratado jornalisticamente como um candidato normal. Então essas pautas que tentam se colocar contra ele, e muitas vezes com o objetivo de lacrar, são contraproducentes jornalisticamente. E quando é um debate com adversários, contraproducentes do ponto de vista político-eleitoral. Não adianta falar com o Bolsonaro sobre ditadura militar, sobre as suas opiniões relativas à questão de gênero e por aí vai. Em primeiro lugar, porque ele tem resposta pronta para isso há muito tempo, ele está há 30 anos respondendo sobre isso. E o eleitorado que ele tem hoje, sólido, os 15% de voto espontâneo, espetaculares que ele tem em todas as pesquisas, estão ali, mesmo com isso exposto diariamente. Em certo sentido, portanto, votam por causa disso ou à revelia disso. Ponto final. O que é tratar um candidato como alguém, como um candidato normal, como um candidato ordinário, como qualquer outro? É falar sobre educação. Mas sobre educação, projetos específicos para educação. Sobre saúde. Vocês se lembram da questão da mortalidade infantil. Ele teve tempo, o Bolsonaro, para se preparar sobre esse assunto. No Roda Viva ele não tinha a menor ideia do que se tratava. Agora, passado mês, ele já deve ter se instruído. Vamos perguntar sobre mortalidade infantil. Vamos perguntar sobre economia. Houve no debate da Rede TV a pergunta do Reinaldo Azevedo sobre orçamento. Vamos voltar ao orçamento. O Bolsonaro é deputado federal há 27 anos. Há 27 anos, portanto, ele vota anualmente orçamento. Ele me pareceu não ter a mais mínima ideia do que fosse orçamento. Já teve tempo de aprender. Vamos apresentar o debate sobre orçamento. Tratar o cidadão, aliás, a maneira respeitosa de tratá-lo. É respeitoso também com o eleitor dele. Vamos apresentar ao Bolsonaro a pauta do mundo real. Porque no final das contas, embora muitas das pautas dele sejam importantes para o eleitor brasileiro, as pautas que ele tem como bandeira são normalmente de ordem legislativa. E ele está concorrendo a um cargo executivo, ele quer ser presidente da República. Então é preciso que o Bolsonaro seja confrontado, e eu espero que assim seja hoje, respeitosamente, serenamente, com questões objetivas do que se espera de um presidente da República. Seguindo no debate sobre Bolsonaro, Vera Magalhães, eu vou só acrescentar mais um dado aqui para nossa conversa, porque hoje pode ter uma decisão do Supremo sobre o candidato. A primeira turma da corte decide neste momento, como eu falei na abertura do nosso programa, se recebe ou não a denúncia do Ministério Público contra o Bolsonaro por crime de racismo. Se a peça for recebida, o candidato do PSL se tornará réu. Lembrando o episódio, né? O então deputado teria dado declarações racistas durante uma palestra em abril do ano passado. Ele disse ter visitado um quilombo e que o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, palavras dele. E, bom, disse também que não cometeu crime nenhum, evidentemente, e a expressão, para ser preciso, que ele usou foi um japa de 8 arrobas. Eu passo a bola para você, continuando na questão do Jornal Nacional e atualizando o ouvinte no 3 em 1, o ministro Marco Aurélio Mello já rejeitou a denúncia e nesse momento vota o ministro Luiz Roberto Barroso. Nós dissemos aqui nos últimos dias que provavelmente não prosperaria a denúncia, não viraria um processo contra ele e que ainda que virasse não seria impeditivo da sua candidatura, uma vez que estamos a 40 dias da eleição, seria a simples abertura da ação penal. Não haveria tempo para sua condenação por um colegiado, algo que o implicasse no crime da ficha limpa. Portanto, eu acho que isso é algo de que ele vai sair com relativa tranquilidade, Silvio. Voltando à questão da sua inquisição
edição no Jornal Nacional, eu acho que é importante sim questioná-lo sobre esses temas programáticos, nos quais ele tem inclusive demonstrado algumas fragilidades em temas econômicos, de educação, de saneamento básico, de saúde, etc. Mas as questões políticas não deixam de ser pertinentes, nem em relação a ele, nem aos outros candidatos. Ontem o Ciro Gomes foi questionado sobre uma série de contradições no seu próprio discurso. Eu não acho que isso seja desrespeitoso. E eu acho que mesmo nas questões em que o Bolsonaro já está escolado, se as perguntas forem feitas da maneira certa, apontando para o futuro, apontando sobre como isso, por exemplo, questões relativas à ditadura militar podem não ser importantes, mas a defesa que ele faz de um certo Estado autoritário projetam que tipo de visão ele tem sobre a democracia, sobre o papel das instituições, etc. Eu acho que ele deve ser questionado sobre isso. Eu acho que a coisa vai ser pegada como foi ontem com o Ciro Gomes. Vai ser ali na frigideira, não vai ser respeitoso e nem nada. Os adoradores do Bolsonaro nas redes sociais certamente vão ficar abespinhados, assim como ficaram os do Ciro ontem. Mas isso é pelo pouco traquejo democrático que existe no Brasil. Aqui a gente cobra muito que o jornalismo seja incisivo, desde que seja incisivo com o candidato que nós não gostamos, né? Então, quando é para cima do meu, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. O bom é que vai passar em rede nacional, vai dar para ver o tom incisivo, inquisitório até, para todos os candidatos. Deveria ser assim? Não deveria ser assim? Não importa, é assim. Os candidatos já sabem que é assim. Quando aceitam ir nessa entrevista, sabem que será assim. Assim como as do Jornal da Manhã foram muito também nesse tom mais pegado, mais ali de confronto direto, etc., sem amaciar para os candidatos. Acho que é bom que se crie uma tradição no Brasil de sabatinas e entrevistas menos lero-lero. Então, eu acho que o Bolsonaro tem de ser contraposto, sim, às suas contradições, aos seus eventuais, às suas declarações do passado que não sejam democráticas, que contenham afirmações aqui e ali preconceituosas, ele e outros candidatos. Vamos ver como isso será feito e como ele vai responder. Ele certamente está treinando. Uma das justificativas que ele deu para não ir a debates é de que ele não faz um treinamento, mas eu tenho certeza que para isso haverá treinamento, até porque eu falei com vários dos seus apoiadores ontem, eles estavam assistindo atentamente o Ciro Gomes, perguntando o que eu estava achando, dizendo o que eles estavam achando, então eles já estavam analisando o adversário, como times de futebol fazem, Silvio. Muito bem, passa a bola para você, Madureira. A TV Globo acho que vai dar um tratamento equânime para todos os candidatos, ou seja, o tratamento duro. A chapa vai estar quente para todo mundo. Não há de estar fria para o Jair Bolsonaro. Resta ver, né, se eu gosto desse estilo, né, anglo-saxão de entrevista política, né, duro, incisivo e direto ao ponto, espremendo não sem concessão ao entrevistado, né, e procurando esclarecer. Eu acho que isso é muito bom. É um jornalismo, me parece, assim, muito interessante para o telespectador, né? Bota a nu o entrevistado, não dá refresco. O problema é o seguinte: vamos ver se o Jair Bolsonaro, se é verdade mesmo essa história que ele não faz coaching, né? Que ele não faz media training, né? Que ele vai de peito aberto, porque se for assim, pode ser que ele não aguente o tranco, né? Que ele perca as estribeiras, que ele haja como agiu no debate, em que ele foi, de certa forma, ele fez uma crítica meio que velada, né, à direção da TV Globo, que se viu obrigada a fazer aquele papel ridículo, né, coitada da Miriam Leitão, né, soprada pelo microfone e responder no ar ali uma provocação do Bolsonaro, que eu acho que nesse caso atua contra ele. Agora, eu acho que eles vão pegar nesse ponto, nos calcanhares de Aquiles do Bolsonaro, tipo na questão de tortura, no fascínio que ele tem
pelo falecido coronel Brilhante Ustra, né? Confesso torturador, né? A questão da ditadura versus democracia, né? Ele se diz representante de um exército que nem existe mais. Felizmente, o exército brasileiro hoje ele tem um DNA muito mais democrático, né, do que da época do Jair Bolsonaro, que era essa coisa do que eu prendo, eu arrebento, eu faço, eu aconteço, e no final era um tigre de papel, né? Saiu do palácio pela porta dos fundos, como fez o general Figueiredo. Andreasa, eu vou devolver a bola para você, só atualizar o ouvinte do 3 em 1. Agora há pouco informei que o ministro Marco Aurélio Mello havia rejeitado a denúncia contra Jair Bolsonaro. Temos mais 2 votos. Abriram divergência, portanto, o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber neste momento. Vai daí, Andreasa. Eu vou dar uma opinião sobre esse negócio aí. Antes eu vou falar sobre esse negócio. Eu acho essa denúncia da Raquel Dodge contra o Jair Bolsonaro, e eu sou insuspeito para falar sobre o Bolsonaro, eu acho essa denúncia uma excrescência. Já falei aqui, não faz o menor sentido, é uma forçação de barra e vai fazer o jogo, não é, o Supremo não tem que se preocupar com isso não é uma questão do judiciário, mas abrir essa denúncia, colher essa denúncia sem base é fazer um favor para o Jair Bolsonaro. Eu sei, repito, a justiça não tem nada a ver com isso, mas a denúncia é um disparate. Sobre o debate de hoje, eu queria concordar com a Vera sobre possíveis incoerências do Bolsonaro a serem exploradas. Eu discordo do Madu. Eu acho que falar sobre ditadura, Brilhante Ustra, tudo isso aí é fazer o jogo do Bolsonaro. Aí ele deita e rola, ele está acostumado com isso há muito tempo e o eleitor sabe e já espera. Agora, tem algumas coisas recentes que podem fazer esquentar essa entrevista para além da questão programática. Primeiro, a evolução do patrimônio do Jair Bolsonaro. Fazendo referência àquele levantamento da Folha ainda do ano passado, se eu não me engano, em que haveria uma inconsistência entre os seus recebíveis, aquilo que ele ganha como deputado, e o patrimônio que ele aferiu ao longo desse tempo. Naquela ocasião, ele ficou acuado diante daquela denúncia da Folha, não reagiu bem, e acho que pode ser um tema hoje de confronto com o Bolsonaro. O outro, que para mim é certo que vai aparecer hoje, é o caso da Val. Da dita funcionária, suposta funcionária fantasma do Bolsonaro em Angra dos Reis, funcionária do seu gabinete. Acho que esse ponto, esse da Val, certamente vai aparecer hoje e imagino que o Bolsonaro esteja preparado para ele, porque esse é um incômodo. Isso mostra uma inconsistência, uma incoerência no discurso anti-privilégio do Bolsonaro. Pega mal ter uma funcionária de gabinete em Angra dos Reis, no horário do expediente, numa casa do açaí. Isso certamente vai aparecer hoje e me parece ser uma fragilidade do candidato.